Nós estamos iniciando mais um programa Chama do Pago, neste dia 3 de março de 2016, aqui pela TV Luso Brasileiro icp.vix.com/literatura. O pessoal pode acessar e assistir a nossa prosa aqui no programa Chama do Pago. Hoje um programa totalmente diferente. Esses dias eu disse numa emissora de rádio que no Rio Grande do Sul, no Brasil e creio que no mundo, nós não costumamos explorar realmente aquelas pessoas que têm conhecimento, que têm cultura. E aí depois, porque todos nós um dia vamos partir para a estância grande do infinito. Aí nós lembramos, quem sabia isso era o fulano. Mas só que o fulano não deixou escrito e nós não ouvimos o fulano. Então se perde no tempo a história dos povos, a raiz, a cultura e tudo mais se perde no tempo. Assim como a própria religião. Eu quero entrar um pouquinho, professor, hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Antônio Soares, ele que nasceu em Portugal, está radicado no Brasil há bastante tempo, é um homem ligado às letras, psicanalista, professor, poeta com vários livros editados, e presta um grande serviço à cultura do Rio Grande do Sul e ao gauchismo. Pena que as pessoas ainda não viram a grandeza desse homem, mas com certeza o Rio Grande vai despertar para a valorização ainda mais da nossa cultura, enriquecida pela cultura de um irmão nosso português, que faz um trabalho no Instituto Cultural Português muito interessante. Mas para quem está em casa, está nos assistindo, é muito comum nos campos religiosos as pessoas dizerem assim, perguntarem para alguém, fulano, tu é espírita, ou é um bandista, ou qualquer outra coisa. Nesse campo espiritualista, o sujeito diz assim, eu sou espírita de mesa branca. Eles nem sabem o que eles estão dizendo. O que quer dizer mesa branca? Fica aqui a nossa, que não é religioso, mas a nossa contribuição, divulgando essa raiz. Essa palavra mesa branca era usada pelos negros que eram trazidos como escravos para o Brasil. E a religião deles, eles eram proibidos de cultuar a religião deles. Então, para dar uma enganada aos senhores e a religião da época, eles montavam um cenário com um altar, com a toalha branca, com santos e tudo mais. E lá atrás eles cultuavam a Umbanda, a Quimbanda, que era a origem deles, da onde eles vieram. Até isso tentaram atirar desse povo sofrido que foram trazidos, aprisionados para o Brasil. Então, muito interessante essa coisa. Mas, professor Antônio, eu publicamente lhe agradeço mais uma vez pelo que o senhor faz pelo Rio Grande do Sul, por nós e pela literatura em si. Eu gostaria de lhe perguntar assim, como é que o senhor veio, saindo lá de Portugal, o senhor veio parar no Rio Grande do Sul e se envolver com cultura? Eu posso tentar uma explicação. Realmente eu nasci no norte de Portugal, num pequeno município do distrito de Braga. Lá já me envolvi com a cultura e com as coisas locais. Porquê? Porque eu sempre me dediquei ao jornalismo, a escrever. Isto imediatamente me atira para esse campo. Em Esposende fundei jornais e integrei-me na comunidade. Fui para Fátima, é a mesma coisa. Fundei jornal e me envolvi com a cultura local.
Fui depois para a África, Benguela, envolvi-me imediatamente e acho que com muito sucesso, onde fundei o Centro Cultural de Benguela e ainda jornal e revista. Passei um tempo em Timor, pensei demorar bastante tempo e comecei a envolver-me também. E a fundar logo também um jornal. Deixo Timor apressadamente por razões superiores e regresso a Luanda, e de Luanda a Benguela, e continuo envolvendo-me. Até que chegou a minha hora e um mandato de deixar África, ou deixar Benguela, terra de muito escravo que veio para o Brasil. Não é? E então vim para o Brasil. Chego ao Brasil, calhou-me no Rio Grande do Sul. Imediatamente me envolvi. Mas, quando vim para o Rio Grande do Sul, foi como leitor da PUC, da Universidade. Eu era encarregado de promover a cultura portuguesa na PUC. A função do leitor é isto, é um professor universitário, enviado por Portugal, como eu era, para garantir a cultura portuguesa na PUC. Garanti e fiz o que pude, fui professor, portanto, de literatura portuguesa e, ao mesmo tempo, fui-me envolvendo com a comunidade. Os anos passaram e hoje resido no Rio Grande do Sul, praticamente em definitivo, e muito me envolvi. E, sobretudo, a minha grande tarefa que eu estou desencadeando é criar, fundar a comunidade luso-brasileira do Rio Grande do Sul. Comunidade luso-brasileira no sentido exato do termo. Somos a comunidade luso-brasileira, eu não muito, mas praticamente, quase todo gaúcho, quase todo residente no Rio Grande do Sul é luso-brasileiro, porque descende e fala a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, fala a língua portuguesa, não foi imposta, fala a língua portuguesa porque herdou dos seus pais. E como se chama, como é um luso-descendente, usa a língua dos seus pais. A língua portuguesa é nossa, é do Rio Grande do Sul, como é de Portugal. Não é só de Portugal. Interessante, professor, eu ia entrar mais tarde nesse assunto, já que o senhor já entrou. Eu, pela primeira vez que eu ouvi falar em luso brasileiro, foi a convivência que eu tinha e tenho com o senhor desde a primeira vez, e o senhor sempre pronunciou essa palavra luso brasileiro. Mas em 1954, quando surgiu o primeiro congresso tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul, na apresentação da tese do Barbosa Lessa, o sentido e o valor do tradicionalismo já é colocado naquela época, em 1954, que eu tenho notícia do primeiro registro escrito em 1954, da palavra luso brasileiro, porque ele se refere ao homem do Rio Grande do Sul, o gaúcho do Rio Grande do Sul. O termo está correto, mas é de crer que noutros estados tenham também usado o termo luso brasileiro. Eu não sei, suponho que sim. Eu mesmo, quando fundei o Instituto Cultural Português, Centro Luso-Açoriano de Pesquisa, Luso-Brasileiro de Pesquisa, e é de crer que antes de 1954 já tenha havido inscrito nos autores, nos escritores, este termo, porque este termo surge imediatamente. Um gaúcho reside no Rio Grande do Sul, um português reside no Rio de Janeiro. Bem, mas eu que sou? Eu sou português, sou brasileiro? Não, a única solução imediata que surge é intuitiva. Eu não sou brasileiro. Sim. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar, e o que ele levou à psicologia? A psicologia, por vários fatores. Eu primeiro nunca pensei em dedicar-me à psicologia. Nunca pensei. Mas, questões de ensino, o meu primeiro curso é filosofia. E em Portugal a filosofia integrava a psicologia, integrava a pedagogia, integrava a filosofia, mas integrava tudo. Quando eu fui lecionar, concorri para o ensino público, em vez de me darem filosofia, deram umas cadeiras de psicologia. Eu comecei a lecionar psicologia numa escola do magistério primário, ou seja, no Instituto de Educação de Psicologia. Sim. E então comecei a envolver-me. Comecei depois a levar as questões psicológicas para a literatura. Quando tal, achei muito interessante que a literatura só tem uma boa interpretação se ela tiver em conta a perspectiva psicológica. É o que eu chamo de psicoliteratura.
senão não se consiga. Por exemplo, o poema de Fernando Pessoa, chamado Ode Triunfal, tem lá umas passagens, se não meter os elementos psicológicos, não se consegue interpretar. Senão faz como grandes nomes de Fernando Pessoa, acham que lá uma série de 10 versos, que aquilo foi metido ao acaso. Não foi metido ao acaso, não. Foi uma exigência do poeta para um desabafo psicológico e certo, em que ele, para ele se defender do complexo de Édipo, que nele era uma identificação. É muito importante a psicologia da literatura. Eu lembro o poema Ode Triunfal, que Fernando Pessoa dizia que aquele poema fazia paralelo aos Lusíadas. Ele é um poema monumental. Tem 240 versos. Foi escrito a correr um jato, do princípio ao fim. É um poema monumental. Mas tem lá uma passagem em que os bons críticos, dos melhores críticos, sobre o Fernando Pessoa e críticos da crítica literária, dizem que aquela passagem não tem sentido nenhum. Aquela passagem é um desabafo psicológico, uma divagação psicológica que nos dá a chave do poema, por causa que é a descrição digamos, do vínculo. Vamos encerrando a primeira parte do nosso programa, depois nós vamos voltar, já que o professor estava falando sobre Fernando Pessoa, nós vamos falar sobre poeta, creio eu que o poeta máximo de Portugal, Fernando Pessoa, e também vamos focalizar ainda mais a palavra luso-brasileiro.